A Bíblia é um livro de paradoxos. E um dos mais chocantes e misteriosos está registrado em 1 Reis 13. É a história de um profeta anônimo, um homem de Deus de Judá, que foi enviado por uma missão direta e poderosa. Ele confrontou a idolatria de um rei, realizou um milagre sobrenatural diante de centenas de pessoas e, em seguida, em uma reviravolta trágica, foi morto por um leão por um ato de desobediência. Mas por que Deus usou um homem com tanto poder para depois julgá-lo com tamanha severidade? Quem era o profeta velho que o enganou com uma mentira fatal? E o que essa história sombria e enigmática nos revela sobre a obediência, a autoridade de Deus e o perigo da falsa profecia? Hoje, no Fatos da Escrita, vamos mergulhar na história do profeta que foi engolido por um leão. Esta não é apenas uma parábola sobre o castigo, mas um aviso solene para todos os que servem a Deus. A história nos ensina que a unção e o chamado não nos isentam da responsabilidade de obedecer a cada palavra do Senhor, não importando a fonte de onde vêm as novas instruções. 1. O palco da apostasia, o pecado de Jeroboão, 1 Reis 12. Para entender o drama do profeta, precisamos entender o contexto político e religioso que o precedeu. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois: o reino do norte, Israel, com capital em Samaria, e o reino do sul, Judá, com capital em Jerusalém. O primeiro rei do norte, Jeroboão I, temia que o povo continuasse a peregrinar a Jerusalém para adorar no templo, o que poderia levar à reunificação com Judá. Para impedir isso, ele cometeu um ato de apostasia monumental. Ele construiu 2 altares de adoração a bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e declarou: "É muito para vós subirdes a Jerusalém. Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito." 1 Reis 12, 28. Jeroboão instituiu uma nova religião, um novo sacerdócio e novas festas. Tudo em direta oposição à lei de Deus. O livro de Reis se refere a ele como o rei que fez pecar a Israel. Betel, que significa casa de Deus, tornou-se o epicentro de uma idolatria descarada. É nesse palco de rebelião que o profeta de Judá aparece. 2. O confronto divino, um poder inabalável. 1 Reis 13, 1, 6. O texto o chama simplesmente de um homem de Deus, Ish Ha-Elohim em hebraico. Ele vem de Judá, o reino fiel a Deus, e chega a Betel no momento em que o rei Jeroboão está no altar, queimando incenso em uma festa que ele mesmo instituiu. A profecia e o sinal sem medo e com uma autoridade inquestionável, o homem de Deus clama contra o altar. Altar, altar. Assim diz o Senhor: "Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e sobre ti queimar-se-ão ossos de homens." 22. Essa profecia é incrivelmente específica, nomeando um rei, Josias, que só viria a nascer 300 anos depois. Enfurecido, Jeroboão estende a mão para que seus guardas prendam o profeta, e a Bíblia descreve um milagre imediato. Mas a mão que estendera contra ele se lhe secou, de modo que não a podia tornar a recolher a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus anunciara pela palavra do Senhor. Vôspore 4:5. O profeta é um instrumento de Deus, com um poder tão grande que o faz dobrar a vontade do rei e da natureza. Jeroboão, aterrorizado, implora ao profeta para orar por sua mão. O profeta ora, e a mão é restaurada. 3. O teste de obediência absoluta, a ordem inegociável. 1 Reis 13, 7, 10. Jeroboão, vendo o poder do homem de Deus, oferece-lhe uma recompensa e um convite. "Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente." Vonteoste. A resposta do profeta é a parte mais crucial da história. Ele se recusa não por orgulho, mas por obediência absoluta à ordem que recebeu de Deus. "Ainda que me desseis a metade da vossa casa, não iria convosco, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste." 8, 9. A ordem de Deus era clara, direta e sem ambiguidades. O profeta não deveria se contaminar com a idolatria de Jeroboão. E, ao não aceitar sua hospitalidade, faria uma declaração profética de que a comunhão com a rebelião era impossível. Ele estava cumprindo sua missão perfeitamente. 4. A mentira fatal do velho profeta. 1 Reis 13, 11, 19.
Em Betel, vivia um profeta velho, cujo coração havia se acostumado à apostasia da cidade. Quando seus filhos lhe contaram o que o homem de Deus havia feito, ele foi atrás do profeta de Judá. O engano. O profeta velho alcança o homem de Deus e o convida a comer. O profeta de Judá repete a ordem de Deus, mas o velho profeta responde com uma mentira audaciosa e covarde. Eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Vonto 18. O velho profeta usa a mesma frase que o profeta de Judá usou para descrever sua missão. Por ordem do Senhor. Ele usa a autoridade de um anjo para legitimar sua mentira. A desobediência fatal. E aqui está o ponto de virada trágico. O profeta de Judá, que havia resistido à tentação do rei, cai diante da mentira de um profeta. Ele não verificou a nova palavra contra a palavra clara e direta que ele havia recebido. Ele comeu, bebeu e, ao fazê-lo, quebrou a ordem de Deus. A desobediência do profeta de Judá não foi por falta de fé, mas por falta de discernimento. Ele falhou em reconhecer que a palavra de Deus, uma vez dada, não muda por intermédio de um intermediário. 5. O julgamento perfeito. O leão e o jumento. 1 Reis 13, 20 e 25. A consequência da desobediência foi imediata e sobrenaturalmente precisa. O texto é claro. O Senhor o entregou a um leão, que o despedaçou e matou. Mas o mais assustador é o que acontece depois da morte. A cena é uma prova viva de que o leão não agiu por instinto. O seu corpo estava estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão também estava parado junto ao corpo. E alguns homens passaram por ali e viram o corpo estendido no caminho, e o leão e o jumento parados junto ao corpo. Vontra 24, 25. O leão não devorou o corpo. O leão não atacou o jumento. O leão e o jumento, presas naturais, estavam parados lado a lado, como estátuas, testemunhando o julgamento de Deus. O leão era o executor de uma ordem divina, não um animal selvagem em busca de alimento. O corpo do profeta de Judá foi a demonstração visível de que Deus honra sua palavra acima de tudo, inclusive acima da vida de um de seus profetas. Conclusão. A tragédia da desobediência e a fidelidade de Deus. A história do profeta que foi engolido por um leão não é uma parábola sobre a crueldade de Deus. É uma lição profunda sobre a sua fidelidade à sua própria palavra. A palavra de Deus é mais importante que o mensageiro. A profecia contra o altar de Jeroboão foi cumprida literalmente 300 anos depois, por Josias. A desobediência do profeta não invalidou a palavra que ele proferiu. A anunciação e o castigo coexistiram. O profeta de Judá estava cheio do poder de Deus para realizar milagres, mas o anjo do Senhor não lhe deu uma carta de alforria para desobedecer. A unção de Deus não substitui a obediência. O perigo da falsa profecia. A mentira do velho profeta de Betel nos adverte sobre o perigo de aceitar novas revelações, que contradizem uma ordem clara de Deus. O profeta de Judá, que havia resistido ao rei mais poderoso, sucumbiu à voz de um profeta velho. Sua obediência foi perfeita até o último passo, quando ele aceitou uma revelação, de segunda mão que anulava a palavra direta que ele havia recebido de Deus. O leão e o jumento são um memorial eterno do julgamento de Deus, um sinal de que a obediência completa é a única coisa que ele exige de seus servos. O final é irônico. O velho profeta, o mentiroso, enterra o homem de Deus, reconhecendo a sua unção e pedindo para ser enterrado ao seu lado. Ele sabia que o profeta de Judá, mesmo em sua morte, era um homem de Deus mais verdadeiro do que ele. Qual é a lição mais impactante para você nessa história? A severidade do juízo de Deus ou a importância de não confiar em novas revelações que contradizem a palavra que você já recebeu? Deixe seu comentário.